Hoje nós vamos começar a entender alguns princípios básicos de composição plástica, porque isso vai interferir diretamente nas composições que vocês vão fazer dentro dos projetos de interiores que vocês vão desenvolver daqui para frente. É importante vocês observarem que, diferente dos leigos, quando a gente faz um projeto e a gente tem a intenção de fazer com que as pessoas achem que esse projeto vai ficar bonito, a gente não usa gosto, a gente não usa só bom senso. Porque nós aprendemos técnicas de composição e de distribuição para fazer com que as pessoas, ao observarem aquela composição, a considerem agradável, porque você utilizou alguma técnica de reordenamento dos objetos ou dos elementos que fazem parte dessa composição, para que as pessoas achem que aquilo é bonito ou agradável ou simboliza algo que faz com que ela se sinta bem ao apreciá-lo. É importante a gente entender que a maioria dessas coisas que a gente usa no espaço tem que fazer com que a pessoa seja provocada através do seu estímulo visual. Mas muitas desses estímulos eles provocam sensações que não são somente visuais. Alguns dão sensações, inclusive, nos outros sentidos. Você pode observar uma cor, por exemplo, uma composição e achar que você está num espaço apertado, ou que você está sentindo calor, ou você pode ficar sentindo fome, outro tipo de coisa dessa, por estar sendo provocado por um desses artifícios de composição. Bom, como eu estava falando, a gente precisa trabalhar com técnicas. E os principais estudiosos das técnicas que têm a ver com composição plástica, eles partem da base lá da Gestalt. O que é Gestalt, gente? Gestalt é a psicologia da forma. Psicologia da Gestalt, gestaltismo, simplesmente Gestalt, é uma teoria da psicologia iniciada no final do século XIX na Áustria e principalmente na Alemanha. A maior parte dos estudiosos que nós temos dessa área vem da Alemanha, que possibilitaram o estudo da percepção visual humana. E como tudo que a gente enxerga tem a ver com percepção, aí outros estudiosos desenvolveram isso para o Psychological Environment, que é a psicologia do espaço, e na seguida, em sequência, começaram a desenvolver estudos também para percepção visual de objetos. Existe até um livro, depois eu vou falar o autor, que eu não estou lembrado agora de cabeça, que é Gestalt do Objeto, que é um autor contemporâneo que ele fala de alguns princípios desses que nós vamos estudar, só que ele fala de maneira bem genérica, de maneira para a pessoa poder utilizar em qualquer área, em publicidade, em propaganda, em design em geral, não somente em design de interiores. Já o que nós vamos estudar aqui hoje é direcionado para design de interiores. Caso vocês queiram se aprofundar, beber a água da fonte de onde saiu alguns dos conceitos que eu vou explicar para vocês, vocês podem procurar na internet por esses nomes aqui. Eu vou arriscar falar alguns porque são nomes em alemão, em austríaco. Eu não sei se está certo não, tá? Mas tem Wilhelm Rauch. Nossa, não sei se é isso não. O Emmanuel, que aparece de duas maneiras na internet. Kent. O Max Warheimer. Nossa, eu não sei se está correto não, viu? Wolfgang Kohler, o Kurt Kafka, William James e o Edmund Husserl. Não sei se está certo, mas o escrito está certo, tá? Esses textos aí todos eu vou passar para vocês depois, tá? Se não quiserem anotar. Bom, então a maioria deles partem do princípio de que o cérebro tem princípios operacionais próprios com tendências auto-organizacionais dos estímulos recebidos pelos sentidos. Eles acreditam, gente, que tem como você descobrir uma maneira de organizar a forma, os objetos e o espaço para que a maioria das pessoas, por uma capacidade, eu não enxergo nessa distância, não faço ideia do que você está mostrando. Ainda perdi o fio da meada. Eles acreditam que há uma maneira de você organizar os objetos para fazer com que a grande maioria dos seres humanos considerem agradável, não por causa do gosto dele, ou porque ele veio de uma cultura X, ou porque a mãe dele ensinou que cor-de-rosa é ruim, então ele tem que usar azul porque ele é um homenzinho. Não, mas porque nós, por termos dispositivos cerebrais de percepção visual, nós podemos
compreender certos arranjos e achá-los agradáveis ou não. É importante também entender que a Gestalt explica como os objetos se organizam e que a maneira como esses objetos se organizam pode resultar em percepções visuais diferentes. Uma coisa que eu acho bem interessante, que acontece o tempo inteiro na minha atuação como arquiteto, como designer e como paisagista. As pessoas me perguntam: Raul, eu comprei um sofá. Olha a foto dele. É bonito? Eu normalmente digo: não sei. Como você não sabe? Você não é arquiteto, não é designer, não é paisagista, não é manicure, cabeleireiro, pedicure. Mentira, tá? Não sou isso tudo, não. Você não tem uma formação voltada para essa área, então como que você não sabe se isso aqui é bonito ou não? Eu digo, primeiro, eu posso até achar bonito ou feio, mas se eu te responder tecnicamente, eu vou ter que utilizar princípios de composição plástica, porque afinal de contas eu, além de ser profissional, sou professor, e eu conheço as teorias desses caras aqui. Quer dizer, conheço um pouquinho, devo conhecer 1%, meio por cento, mas sei alguma coisa. E eles acreditam que, para que você considere algo agradável ou algo bonito, tá? Do ponto de vista estético e também científico, você precisa fazer com que as partes interajam com um todo e o resultado final vai responder se isso é agradável ou não. Aí, por exemplo, assim, me perguntam: essa caneta, ela é bonita? Assim, se eu fosse designer de um produto, eu ia dar uma analisada na gestalt do objeto e ia tentar analisar que a ponta dela tem uma forma, uma cor, uma textura que tem a ver com a parte de baixo, e o corpo dela tem um comprimento, e as partes vão interagir com o todo e vão me dar a impressão de que isso aqui... Bom, não vou fazer essa análise porque eu não sou designer de produto e eu não tenho profundidade para fazer essa análise porque não é meu foco. Eu sou um designer de interiores e arquiteto. Então, as minhas partes, isso aqui essa caneta inteira, ela é uma parte do meu todo. Para eu saber se ela é bonita, eu preciso ver em que contexto ela está. Eu vou botar outras canetas aqui. Normalmente eu tenho uma mesa, mas eu estou na frente da gravação virada para lá, né? Não dá para eu fazer isso. Será que eu posso fazer de conta que isso aqui é uma mesa? Eu tenho este contexto aqui de canetas. E aí a pessoa pergunta para mim assim: Raul, esta caneta é bonita? Eu vou dizer para ela: nesta situação, não. Não considero que essa caneta é bonita. Agora, se eu estivesse nesta situação aqui, muito provavelmente eu ia dizer: esta caneta é bonita, porque neste contexto ela possui propriedades físicas que têm a ver com um conjunto onde as partes interagem com o todo do meu conjunto de canetas. Então, essa é a resposta mais inteligente, na minha opinião, para se dar quando alguém pergunta. Quando alguém vai perguntar para mim se o sofá é bonito, eu preciso entender o contexto. Que tamanho é a casa? Que cor é o seu interior? Quantas pessoas tem? Qual é a cor do mobiliário? Quais são as proporções? Quais são as formas? Quantas janelas? O que tem ao redor? Tem quadros? Quanto de luz que tem? Quanto de luz natural que entra? Para eu saber tudo que vai influenciar a minha percepção visual, para saber se aquele conjunto é bom ou não. Um outro exemplo muito claro assim, que pode fazer vocês entenderem rapidamente a questão da interação entre as partes e o todo. O meu nariz é bonito? Pode ser que as pessoas achem, outras não, mas vamos perceber que se a gente fizer uma pesquisa e a maioria achar que meu nariz é bonito, provavelmente se eu arrancasse meu nariz daqui e eu colocasse na Márcia, alguém ia dizer que meu nariz é horrível, porque é um nariz masculino.
E no contexto dos olhos e da boca, e do maxilar e do cabelo dela, pode ser que seja muito ruim. Então, um objeto nunca é determinado como bonito ou como feio, sem que você analise o contexto. Composição plástica, o próprio nome diz, composição. Ele precisa ser composto entre outros elementos, para que a partir desta comparação, você diga se os todos estão interagindo de maneira harmoniosa e agradável com as partes. E é para isso que a gente estuda composição plástica. Ao se estudar e ao se trabalhar em algo em composição plástica, assim, antes disso, aqui uma prova, a gente tem que pensar rápido. Respondam rápido, sem pensar muito. Tem 2 quadrados na tela. Qual que é o maior? O da direita ou da esquerda? É porque você já conhece o truque. Mas se a gente for obedecer só a nossa percepção, a gente vai ter tendência a achar que o da esquerda né? Porque a maneira como os objetos foram organizados deu a percepção visual de que esse objeto é maior. Então a composição plástica existe para que a gente possa fazer uso desses efeitos de combinação que a gente faz com os objetos para mudar a percepção da pessoa e fazer com que ela ache uma coisa ou outra a partir dessa combinação. São exatamente o mesmo, né? A gente acabou de ver. Aqui, nós temos linhas paralelas, então aí, completamente paralelas. Eu vou mudar a composição e vou mantê-las ali. Nós temos de novo linhas completamente paralelas? Sim. Sim, elas são completamente paralelas ainda, essas aqui, ó, entre si, entre essas aqui. Agora, de novo, linhas completamente paralelas. Só que eu vou pegar essas partes todas e vou transformar elas num todo. É massa. Gente, tá parecendo que é tudo paralelo? Tá parecendo que é tudo torto, né? Que essa abre para cá, outra abre para lá, outra para lá. Porque a forma como nós combinamos esses objetos dão a falsa ilusão de que alguém é ou não é paralelo, mais torto. Gente, às vezes a gente aumenta o tamanho de um objeto, às vezes a gente distorce um objeto, às vezes a gente faz com que ele pareça ser curvo quando ele na verdade é reto, só pelo posicionamento dos objetos uns com os outros. Diga. Eu estou vendo uma escada. Hã? Eu estou vendo uma escada. Eu estou vendo tanta coisa aí que eu não posso nem falar. Só vai te subir assim, ó. Certinho, cara. O que vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui? Uma moça com uma túnica, assim, sei lá, fez uma chá. Ela já viu uma velha, né? Ou seja, uma mesma composição também pode ser vista por pessoas diferentes, com percepções diferentes, de diversas maneiras. E a forma como você organiza pode fazer a pessoa enxergar uma coisa que não está aí, mas você provocou ela a sentir essa coisa. Então aqui a gente pode ver uma moça, né, olhando para o lado, ou uma velha olhando para baixo. O que vocês veem aqui? Num primeiro momento a gente tem um senhor, né? Provavelmente um militar, né? Um general, coisa assim. Depois a gente olha para as partes da função e vê uma senhora com uma moça no colo, um senhor com um chão, né? E aqui, ó, se a gente olhar numa posição, a gente vê uma moça, né? Com uma coroa. Olhando em outra posição, a gente está vendo uma senhora com o cabelo levantado, né, com o narigão, o mesmo objeto. Antes de cerveja, depois foi cerveja. Antes e depois. Depois veja a cerveja, né? O antes era a senhora, tão bonitinha, né? Aqui, ó. Mesmo caso lá da terra, visto de cima, a
a gente está vendo um guri, né? Visto de cabeça para baixo. O que vocês estão vendo aqui? Nada? Careca, barbudo, né? Gente, então, entenderam o que a composição plástica faz com a percepção da gente? Um objeto que significa uma coisa, se eu inverter a posição que eu coloquei ele vira outra totalmente diferente. E isso acontece não é só com essas figuras que eu estou colocando, não. Pega um vaso, inverte ele, bota a cabeça para baixo, ou encosta ele perto de um objeto, e ele vai significar outra coisa totalmente diferente para a pessoa. Isso é praticamente possível. O que vocês estão vendo aqui? O prato de cansar. Se não tivesse um pontinho preto aqui do lado, era só um cara tocando sax, né? Quando a gente coloca o pontinho preto do lado, tem uma silhueta de uma mulher sombreada, né? Aqui o que vocês veem? Nossa, eu vi aqui na internet, eu não percebi uma casa tem uma taça. No caso. Nossa, E aqui? aí tem duas proporções, um violão, aí pessoas na cabeça, sei lá, sentados, Gente, quando vocês não têm cuidado com a forma como vocês encostam e organizam a distância, o espaçamento, a posição, a altura, a cor, a textura, a repetição do objeto, vocês são essa colocação sentido, porque você colocar a sensação que não deve ter lugar. Se esse cara com esse nosso ensino, assim, uma braço aberto, a gente ia fazer, né? Então, agora vamos entender o seguinte. Quando a gente faz composição plástica, a gente tem objetivos principais, que são as leis primárias. Quem organiza os objetos de maneira comum quer, primeiro, causar harmonia, clareza, agradabilidade, pregnância e simbolismo. Eles são o objetivo final da aplicação de cada um dos princípios que a gente vai estudar ao longo de toda a nossa aula nessa curso de composição plástica. Então, a gente usa equilíbrio, simétrico, assimétrico, ótico. Para quê? Para ter agradabilidade, pregnância, para simbolizar alguma coisa, para ter clareza, para ser harmônico, ok? A gente usa movimento, fundo figura, para quê? Para ter pregnância, clareza, harmonia, agradabilidade, ou para simbolizar. Deu para entender? A gente usa, essas aqui são as técnicas. E esses daqui são os princípios que a gente quer atingir quando usa uma dessas técnicas. Tá claro isso aí? Podemos então entender o que são cada um deles agora. Vamos ver o conceito de cada um deles. Harmonia. Conjunto de interações visuais apresentam concordância e não competem entre si. Alguns autores chamam de unidade. Ok? Então, a harmonia, digamos que é a mais simples de todas de se entender, né? É quando você olha um conjunto e as partes, elas estão, como o próprio nome diz, né? Harmônicas. Estão agradáveis de você bater o olho, pô, tá legal, não gostei. É quase como, tá combinando. O leigo faria, combinou, né? Isso aqui com aquilo lá. A gente não fala combinou, a gente fala que está harmoniosa a composição. Vocês precisam daqui para frente usar palavras técnicas, porque vocês já aprenderam, né? Clareza, grau de perfeição da transmissão da linguagem ou mensagem imbuída no princípio da composição. O que é isso, gente? Você quer fazer um ambiente onde você quer usar cor, a cor amarela. Aí você quer usar a cor amarela, mas você pega os pastéis suavemente amarelos e de vez em quando bota branco. Ficou claro que você queria trabalhar com amarelo quando você faz isso? Não, você não teve clareza aí. Você deixou a pessoa confusa. Você não sabia se você queria ficar neutro ou pastel ou
ou um amarelo clarinho, ok? Então, isso que é clareza. É você ter um objetivo de mostrar ou explicar algo pelaquela composição e deixar bem claro que é aquilo que você queria. E, gente, a grande maioria dos profissionais não deixa claro. O cara que tem clareza no projeto, ele bate no âmago da questão e provoca todo mundo. Deixa todo mundo a ver, poxa, o cara conseguiu mesmo. Eu senti isso quando eu entrei lá. Quer ver um exemplo de falta de clareza? O cliente fala para você e fala assim, eu queria que a minha sala tivesse um pouco de natureza, um verde na minha sala. Aí, a sala do cara é deste tamanho, tá? Isso aqui é a sala dele. Aí você vem nele e faz isso, ó. Fulano, coloquei um pouco de natureza no seu ambiente. Essa composição teve clareza? Nenhuma. O cara não utilizou de clareza aqui. Foi péssima a sensação de clareza dele. Ou você quer, por exemplo, trabalhar com móveis modernos. Aí você pega, eu quero uma composição contemporânea. Contemporânea. Aí você pega, eu quero fazer uma sala de piquenique, não. Uma sala de lazer ao lado da churrasqueira para as pessoas só fazerem uma refeição rápida. E aí você pega um bando de banco velho dele, de madeira, e coloca um mesão aqui de madeira rústica. Mas como ele falou que queria uma moderno, né, um espaço moderno, você pega e faz um bancadão de vidro aqui do lado. A quantidade de informações modernas e contemporâneas que tem no espaço não estão com muita clareza evidenciadas nessa composição. Então esse cara não foi muito claro na composição ao querer tentar passar a ideia, a transmissão da linguagem que ele queria passar de modernidade, não foi usado com clareza nessa composição. Tá claro isso para vocês? Clareza, gente, é quando a gente mostra mesmo aquilo que a gente quer fazer no espaço. E todo mundo olha, entende que aquilo que você queria fazer, todo mundo não, mas aumenta-se a probabilidade de que a maior parte das pessoas entendam aquilo que você queria fazer. É mais ou menos isso que é clareza. Muitos estudiosos de composição não vão separar dessa maneira que eu separei. Essa maneira que eu organizei foi uma para que vocês consigam entender. Os conceitos são muito mais complexos, tá? Harmonia, clareza, agradabilidade, são muito mais difíceis de entender. Mas eu botei numa linguagem muito próxima da leiga para que a gente consiga degustar essas informações e aplicar nos projetos sem tanta profundidade, sem tanto drama e tanta psicologia, tá? Sim. Agradabilidade, capacidade de ser agradável à percepção humana. Esse não tem nenhuma explicação profunda. É você fazer com que a maioria das pessoas olhem e diga assim, poxa, que agradável, poxa, eu me sinto bem, eu estou olhando por isso aqui, estou me sentindo bem, tinha uma sensação gostosa ao entrar aqui. Mas como é que eu faço a coisa ser agradável? Usando todas aquelas técnicas que eu falei lá em cima que a gente vai usar, ó. Equilíbrio, forma, equilíbrio de peso, de cor, de forma, de posição, movimento, fundo, figura, originalidade, complexidade, dominância. Tem que usar isso tudo para conseguir fazer a coisa ficar agradável, ou clara, ou harmônica, ou pregnante, ou simbólica. Ok? Sim. Pregnância, grau de apreensão mental da composição, capacidade para fixar-se na mente das pessoas. O que é uma coisa pregnante, gente? É uma coisa que ela vem com tanta força na sua composição que as pessoas não conseguem tirar aquilo da mente. Ok? Pode ser pregnante porque é muito forte, ou muito grande, ou muito repetido, ou muito presente, ou uma cor, por exemplo. Se você pega um salão, pinta a parede enorme de uma cor muito saturada, não vai demorar para você esquecer que aquele salão tem aquela cor. Ou você bota uma forma hipercomplexa, ela vai ser pregnante. Por isso que a gente vai estudar complexidade, a gente vai estudar peso de cor, peso de objeto, peso de forma, porque ele pode provocar
pregnância, fazer com que as pessoas não esqueçam. Ok? Vou dar um exemplo meu, muito particular meu, da minha percepção de pregnância. Eu passo pelas quadras aqui de Brasília e as quadras não prendem minha mente, porque no contexto de Brasília, todas elas são iguais e aqueles prédios não tem nada diferente do outro. Então, não se... Pregnância é quase assim como entender o que se impregna na mente, tá? Não fica impregnado na minha mente a lembrança de nenhum deles. Mas quando eu passo pelo Pontão, que eu vejo aqueles arcos romanos, que não tem nada a ver com o resto da cidade, que para mim foi um erro de composição plástica, que como eu disse, composição tem a ver com contexto. Eu olho para aquilo e me lembro que Brasília não é nada daquilo, parece que o cara foi lá na Europa, no passado europeu, buscar, e enfiou aqui goela dentro dos brasilienses. Eu não sou brasiliense, mas eu consigo compartilhar desse sentimento com vocês, com os de vocês que são, né? Aquilo dá uma pregnância enorme na minha cabeça. Eu não consigo parar de lembrar que existe aquele pontão ali no Lago Sul. Ele pode até ter dado um erro de harmonia, né? Mas na quesito pregnância o cara acertou. Tem outro arco daquele aqui em Brasília? Não tem. Todo mundo lembra que existe uma composição neoclássica na entrada do Lago Sul. Por conta disso. Aqui em Brasília tem muitos prédios coloridos. Brasília Shopping tem cor na entrada dele? Nenhuma? Tem umas coisas assim penduradas vermelhas. Gente, aquilo ali quando eu passo pela frente, eu nem lembrava que cor era, mas eu lembrava que o Brasília Shopping tinha um negócio enorme vermelho na entrada dele. Aquilo tem um poder de pregnância enorme. E outra coisa, a forma do Brasília Shopping não é uma coisa diferente dos outros shoppings? Aquilo é hiperpregnante. Entenderam o que é ser pregnante? Simbólico. Gente, quando a pessoa olha para algo que é bonito, e às vezes até algo que é feio também, tá? Porque nem todo mundo que faz composição plástica está fazendo para a pessoa olhar e achar bonito, não. Ela pode estar fazendo também porque quer que a pessoa ache aquilo feio e ponto final. Ela olha e ela tem uma sensação psicológica e ela ou se comove ou ela lembra de alguma coisa do passado e aquilo significa algo para ela. Todo profissional, quando ele propõe alguma coisa no espaço, além de querer fazer com que aquilo seja agradável e bonito, normalmente ele faz com que aquilo simbolize algo para as pessoas também. Você pega e pinta um vermelho berrante numa parede. O que muitas pessoas podem pensar? Penteadeira de... né? É uma possibilidade. Pintou... Deixa eu ver algum outro exemplo simbólico. Uma coisa que a gente compõe, é muito comum nos espaços, por exemplo, religiosos. Você coloca uma escadaria na entrada da igreja. O que isso simboliza, gente? Eu estou subindo de um plano profano, passando do profano, e estou indo para um plano elevado que é sagrado. Foi um ajuste, tudo bem que aquilo é funcional também, né? Porque se não tivesse a escada, você subia. Mas você não podia ter colocado a igreja embaixo, no nível, junto com as outras? Podia. E aí, mesma coisa, ia acessar e não precisava disso. Mas aquela história da igreja está em cima, você está embaixo e subir a escada, simboliza tanta coisa do ponto de vista espiritual que é necessário. Vocês já viram também que na entrada da catedral tem um túnel preto para você chegar lá? Gente, o Niemeyer, ele é assim, na minha opinião, ele não é um bom exemplo de arquitetura no todo do que eu considero arquitetura. Mas ele é gênio de composição plástica. Ele é monstro, ele é fera, ele é bom pra dedéu, na minha opinião. As igrejas normais, você sobe uma escadinha, sai do profano e entra no sagrado. O cara cria um calabouço negro, um túnel negro, apertado. E a zona profana, ela é negra, escura, opressora. Quando você chega dentro da catedral, você se abre. E aquela coisa ampla, e você ainda olha e ainda vê a luz do céu. E aquele céu azul. E tem anjos. Gente, o que tudo isso simboliza para uma pessoa, né? Então a gente provoca isso nas pessoas também. E quando a pessoa começa a se envolver com o simbolismo que existe naquela composição,
ela acha aquilo bonito, ela acha aquilo agradável, aquilo se torna também pregnante. Então vocês vão perceber, gente, que essas objetivos finais, eles se misturam e é difícil separar o momento em que você sente um e sente o outro. Normalmente eles acontecem ao mesmo tempo e dificilmente acontecem separadamente. O cara, quando ele acerta na composição, ele provoca, quando não 2, 3, provoca tudo isso aqui numa pessoa. E o nosso objetivo final é provocar tudo isso aqui. E das técnicas que nós vamos utilizar, movimento, proximidade, semelhança, unidade, equilíbrio. Se você puder atingir 1, 2 ou 3, você já cumpriu o seu papel como designer. Se você puder atingir 10 ou conseguir todas num único projeto, que às vezes num único projeto tem tudo, caramba, você atingiu o suprassumo da composição plástica. Mas atingir tudo é bem difícil, viu? Vou fazer o seguinte, vou dar uma paradinha para o intervalo, porque inclusive a gente corta o comprimento do filme e a gente começa agora a estudar as técnicas de aplicação para a gente conseguir atingir esses objetivos e vemos os exemplos com fotos de como trabalhar com essas técnicas aplicadas em ambientes de design interiores, tá bom?